Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o Rodrigo Pinheiro, mais conhecido na cidade de Hortolândia como Buiú. Faço parte do canal Pode Livre Agora. Hoje nós estamos na escola Recreio Alvorada, batendo um papo com a juventude, falando sobre ansiedade e o sistema emocional. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui sobre ansiedade com todos vocês. Gostaria já de deixar meu agradecimento também à diretora por ter possibilitado essa conversa que é tão importante, né? Como vocês também, eu já fui aluno de escola pública, sei os desafios, sei também que a ansiedade é uma coisa bem corriqueira na vida dos nossos alunos e também dos nossos professores. Quem aqui sente que tem uma ansiedade mais aguçada? No sentido assim que só de pensar em apresentar um trabalho aqui na frente da sala de aula, já começa o coração a bater mais forte, as mãos começam a suar, gaguejam, tem, né? Isso. O pé começa a bater, né? Sim. Realmente. É muito comum, não é mesmo? Os alunos que têm esse tipo de comportamento já tentaram fazer alguma coisa para se sentir mais confortáveis consigo mesmo e conseguir fazer uma apresentação, conseguir participar mais das aulas dos professores? Alguém já buscou algum tipo de informação, conversou com os amigos, nossa, eu gostaria de apresentar alguma coisa, mas eu travo, eu congelo. Quem aqui já buscou algum tipo de informação para lidar com o assunto da ansiedade? Ninguém. Você já? Você procura em que plataforma, livro, o que você buscou de informação? No Google. E como que você pesquisou? Como lidar com a ansiedade? Quais foram algumas sugestões que te deram? Não lembra mais. E naquela época que você pesquisou, você chegou a colocar em prática? Você sentiu que teve alguma diferença? Também não. E seria uma coisa que você gostaria de ter maior controle. Perfeito. Vocês já ouviram falar de algum vídeo ou algum livro falando assim, acabe com a ansiedade, saiba 5 técnicas de como acabar com a ansiedade. Já ouviram falar alguma coisa assim? Já ouviu falar? Isso. Vocês acreditam que a ansiedade é uma coisa que a gente consiga acabar de vez? Não? Por que não? Nesse... Isso, só que aí seria um transtorno, né, de ansiedade, né? Porque, na verdade, pessoal, todos nós sentimos ansiedade. É algo natural do nosso sistema psicológico. Vocês sabiam que isso seria natural? Não? Olha só que curioso. A ansiedade, ela dispara uma reação bioquímica nossa de luta e fuga, né? Então tem uma situação que a gente precisa lidar e aí o nosso cérebro produz substâncias de adrenalina e cortisol para a gente ficar mais atento a uma situação de perigo. Então, tem duas formas, geralmente, que a ansiedade ela é disparada. Com o pensamento, vamos supor que hoje seria a prova do professor. Aí você chega para o seu amigo e fala, você estudou para a prova? Nossa, hoje era a prova do professor? Era hoje, daqui, ó, a próxima aula já vai ser a prova. Aí ele já começa a disparar a ansiedade, porque entrou numa situação de perigo. Ixi, agora eu não estudei, como que eu vou ir na prova? Já começa toda aquela preocupação.
Então, esse tipo de ansiedade é disparado através do pensamento. Você pensa, começa a elaborar esse pensamento, e aí isso vai gerar uma resposta fisiológica, né? Uma resposta corporal. E tem um outro tipo de ansiedade que é instintiva. Você não precisou pensar em nada, mas a amígdala, a nossa parte do cérebro que tem tipo um radar buscando perigos no nosso caminho. Vamos supor, você está dirigindo o carro, do nada surge um gato e você não pensa assim, nossa, um gato, peraí, vou pisar no freio. Você já pisa de uma vez. Tem uma outra situação muito importante para vocês entenderem. Tem a ansiedade que é negativa, né? Os exemplos que demos sobre apresentação, talvez uma entrevista de emprego, que é a época que vocês estão chegando, né? E tem também ansiedade positiva. Quem pode dar um exemplo sobre ansiedade positiva? Não veja a hora do feriado, né? Porque aí vai poder viajar, descansar, né? Isso, ou então um aniversário que vai ganhar um presente que os pais prometeram, que alguém prometeu. Isso, não é uma ansiedade positiva? Nesse caso, disparam os mesmos sinais no nosso cérebro, só que não causa algo negativo na gente. Muito pelo contrário, a gente fica bem animado, né? Então, já sabemos que a ansiedade, ela é natural para todos nós? Sim ou não? Sabemos que tem ansiedade positiva e negativa? Né? Tem ansiedade positiva e negativa. E eu gostaria de mostrar para vocês um exercício para vocês perceberem que toda vez que a nossa mente fecha o foco numa ideia, o nosso corpo começa a responder a isso. Quem aqui, por exemplo, já assistiu um filme de terror? Tem uma cena que a mulher está andando e a câmera está filmando como se alguém tivesse a perseguindo, correto? De repente aparece o monstro, ou o fantasma, ou o assassino e vem a música junto, você toma um susto. Também, pode ser, você achou graça. A reação natural, às vezes, é a pessoa tomar um susto. A queda. Isso daí já dá ansiedade. Porque um dos nossos medos naturais é o medo de queda mesmo. Né? Quando a gente está caindo, ativa também o nosso medo natural de se machucar pela preservação da nossa vida. Tem um outro tipo de medo que é natural também, que seria fortes barulhos, né? Porque a gente não pensa para sentir medo. Somente esses dois medos são naturais. O restante, medo de escuro, medo de falar em público, medo de assombração, medo de qualquer outra coisa, aprendemos ao longo da nossa vida. E tudo isso que aprendemos também podemos desaprender. Podemos aprender novos recursos para trabalhar esse medo. Né? E eu gostaria, pelo menos 6 voluntários para a gente realizar um exercício imaginativo para vocês perceberem que quando vocês focam em uma ideia, o corpo tende a absorver aquilo como uma realidade. Por exemplo, vocês já viram algum parente, às vezes assistindo um filme, ou até mesmo algum de vocês, e se emocionar na cena? Ficou muito triste? Então, você percebeu que aquilo era uma história, correto? Que eram atores. Mas mesmo assim, por você focar naquela ideia, por um instante a sua mente tirou essa parte que é fictícia e se conectou com aquela história e você sentiu talvez as emoções daqueles personagens. Acontece direto. Muito bem. Então, eu gostaria de realizar com vocês um exercício muito simples, imaginativo. Vocês vão poder ficar no local onde que vocês estão. Eu só iria pedir para vocês ficarem de pé. Preciso apenas de 6 voluntários. Ixi, eu desliguei.
mas eu vou ligar e eu passo para você. Certo, ó. Então temos 3 meninos. Precisava representar. Cadê as meninas representando? Nossa, eu vou ter que indicar? Ó, a Jennifer e a Vitória queria. Não. Ele tá com o no pescoço. Quero dois. Eu também quero. Eu não sabia negociar. Legal. Temos, acho que pelo menos mais um. Índia. Pode ser. É Índia. Legal, pessoal. Então eu vou pedir para vocês afastarem um pouquinho para cá. Isso. Muito bem. É um exercício bem simples, né? Que envolve a parte só de atenção. E você imaginar que tem uma parte na mente de vocês que cria as histórias que eu vou contar para vocês. Vocês sentem que vocês têm mais força no braço direito ou no braço esquerdo? Direito. Então, com o braço direito, vocês vão esticar, dando um joinha. Ok? Na altura do ombro. E com o braço esquerdo, vocês vão deixar virada a palma da mão para cima. E eu vou pedir para vocês memorizarem a altura e a posição aí dos braços, ok? Vou pedir para vocês respirarem profundamente. Solte o ar. Pode fechar os olhos. Isso. E relaxa. E agora, imagine que vocês estão na central da mente de vocês. E tem um painel, ou seja, algo digital que represente os comandos do cérebro de vocês. Imagine que tem um botão responsável para a ativação da imaginação de vocês, onde vocês criam com facilidade, aquela mesma facilidade imaginativa de quando vocês eram crianças. Então talvez esse botão pode ser azul, pode ser vermelho, ou aquele botão que vocês acabaram de criar agora. Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 vocês podem ativar essa imaginação. 1, 2, 3. Pode ativar? Perfeito. Agora com a imaginação de vocês ativada, imagine que na palma da mão, virada para cima, um livro muito pesado foi posto em cima dessa mão, fazendo pesar cada vez mais. Isso, conforme você vai observando a cor do livro, sentindo a textura do livro, o número de páginas, esse livro vai ficando cada vez mais pesado. Isso, e quanto mais pesa, mais relaxado o braço fica. E agora, na outra mão, onde que está o joinha do polegar, imagine vários balões que foram amarrados, fazendo essa mão subir, igual aquele personagem infantil que vocês viram na TV, que ele segurava vários balões e começavam a subir, a flutuar no ar. Isso. E agora, no outro braço, onde que tem um livro, imagine que um segundo livro, tão pesado quanto o primeiro, foi posto em cima, pesando 2 vezes mais e indo 2 vezes mais fundo. Respira profundamente, solte o ar, abre os olhos. Então, pessoal, aqui o que vale não é se o braço subiu muito ou se o braço desceu muito, mas a força que eles fizeram para segurar um livro dentro da cabeça deles. Estava pesado? Pode baixar. Palmas para os nossos amigos. Muito bem. Então pode sentar. Então, pessoal, isso é muito interessante. Tinha um livro mesmo, né? Que bacana, né? Agora pensa assim,
que... Ó, olha só que interessante. Observamos que os nossos amigos, com um simples foco na atenção deles, eles criaram um livro imaginativo que refletiu sobre o corpo, correto? Ok. Agora, imagine um aluno ou uma aluna pensando assim: eu não vou ser ninguém na vida, ninguém gosta de mim, eu não aprendo nada. Será que o corpo vai começar a responder a esse tipo de sugestão, de instrução? Sim, né? Porque a gente pode alimentar a nossa mente tanto com coisas positivas quanto com coisas negativas, né? Então eu sempre faço esse tipo de exercício para vocês perceberem o quanto a nossa mente é importante dentro do processo de criação, de participação e o olhar que a gente tem para nós mesmos, né? Como que a gente vem se tratando, né? E a gente veio de um período muito difícil, muito complicado, né? Que foi a pandemia. Ainda temos, né, algumas reverberações dessa época, mas ainda bem que a gente está começando a voltar com as nossas atividades do dia a dia, do cotidiano, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, ficar com as pessoas com quem a gente gosta, né? E ter bons momentos juntos. Agora eu gostaria de abrir um espaço para perguntas, curiosidades. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Pode ser sobre ansiedade ou talvez sobre esse tema de hipnose também. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Ah, ninguém? Ah, peraí. Vai começar por esse daqui que ficamos da Ferrari. Pode perguntar. Aí você vai na câmera, você sobe e vai na câmera. Tá carregando. Pode fazer a pergunta. Seu nome e uma pergunta. Você que me perguntar. Tem que perguntar. Não? Eu tenho a pergunta já. Diga. Meu nome é Luiz, a intensidade pode levar para ataque de pânico? Com certeza. Porque a ansiedade, ela vai continuar o quê? Bombardeando a mente para intensificar aquele tipo de bioquímica e isso vai ter uma resposta tanto emocional quanto fisiológica, né? Imagine assim, pessoal, no nosso cérebro tem uma parte chamada hipotálamo. Imagine que é uma fábrica de remédio. Qual que é uma fábrica de remédio aqui em Hortolândia conhecida? EMS, correto? Então, ó, imagine que essa parte do cérebro, o hipotálamo, é uma fábrica igual da EMS. Só que diferente de produzir remédios, ela produz emoções, como raiva, medo, alegria, paz, gratidão. E aí, essa fábrica na nossa mente vai produzir essas substâncias, vai correr pelas nossas correntes sanguíneas e elas vão se conectar com as nossas células. As nossas células vão se alimentar dessas substâncias que a gente produziu e vai mandar um sinal para a mente para produzir mais. E aí a gente vai passar a ter comportamentos de acordo com as substâncias que a gente criou, através do pensamento. Então, você pode perceber que às vezes uma pessoa, quando está irritada, ela acaba fazendo mais coisas para ela continuar irritada. E uma pessoa que está mais tranquila, mais serena, ela continua fazendo mais coisas para ela ficar mais tranquila, mais serena, né? Então, realmente, isso foi bem interessante que você perguntou. Pode evoluir. Eu já, uma vez tive um acidente e comecei a ter crise de ansiedade. Uhum. Depois mudou para ataque de pânico, só que agora passou. Isso, porque talvez você já saiu daquele estímulo. Você teve o acidente, hoje ainda você anda de moto, alguma coisa? Foi de bicicleta? Foi, atropelou um carro, acontece. Mas hoje, quando você anda de bicicleta, tá tranquilo. Porque você conseguiu ficar
sem ter esse estímulo por algum tempo. Talvez você ficou um tempo sem andar de bicicleta, ou talvez você andava com mais cuidado, e com o tempo isso foi amenizando e hoje está tranquilo, né? Então, ó, a ansiedade pode ser disparada de diversas formas. Às vezes uma palavra, às vezes uma pessoa, um tipo de comportamento. Vamos supor que uma criança, às vezes, ela estava num lar onde o pai ou a mãe gritava muito com ela. Tudo era gritando com ela. E aí talvez um professor que fale um pouco mais alto, aquilo já causa, né, um bloqueio nela, ela já se fecha, porque vai remeter àquela situação familiar. Ó, pensa o seguinte, uma criança que às vezes for mexer num fio que esteja desencapado, ela vai levar um choque. O cérebro vai registrar isso. Aí ela vai ficar sempre esperta nos fios que ela vai tocar, né? Só que com o tempo, esse medo do fio pode evoluir para outras coisas, e uma coisa que assemelha ao fio, ela já se assustar, porque ela se condicionou àquilo, né? Então, talvez, que nem aqui, se vocês têm ansiedade, ou sentem ansiedade, na hora de vir aqui se apresentar, e vocês estão com seus amigos, com seus colegas de classe, né? E aí isso já causa ansiedade. Imagine quando vocês forem para uma entrevista de emprego. Ah, por que você gostaria de trabalhar aqui conosco? E aí você tem que levantar e falar na frente de todo mundo. Só que lá é diferente. Lá você vai estar com desconhecidos. Aqui você está entre os seus conhecidos. Você acha mais fácil, porque aí você mudou o seu foco. O seu foco não está, aqui ninguém me conhece, está tudo bem, não devo nada para eles, né? Então, né, aí tudo depende da sua percepção, né? Mas a maioria das pessoas, elas vão ter a mesma tendência na situação parecida. Pensa assim, o nosso cérebro, ele sempre vai fazendo previsões de perigo. O jeito que a gente está agindo hoje, alguma situação que nos incomoda, o nosso cérebro vai dar um impulso para agir da mesma forma da próxima vez. Então, se uma criança tem medo de escuro, e aí ela sempre chama o pai e a mãe, ah, vem aqui, me ajuda, acende a luz, ah, eu posso dormir com vocês? Cada vez que ela foge do medo do escuro, ela vai reforçar o medo do escuro. Isso é curioso. Então, do medo do escuro, vamos pegar talvez o medo de dirigir. A pessoa às vezes sofreu um acidente de carro e fala, ah, não vou querer mais nem entrar dentro de um carro. Aí toda vez que eu falo assim, ah, vamos no mercado, a pessoa vai travar porque só de pensar em entrar no carro, ela já começa a sentir ansiedade, né? Então, pra gente vencer, que nem no caso meio escuro aí, é só enfrentar o escuro? É uma forma, só que tem que entender que o poder está em você. Que nem você falou, ó, se eu fosse numa entrevista de emprego e lá estão pessoas desconhecidas, eu me viro bem, correto? Porque você mudou o seu foco. A criança também você vai ter que orientá-la a mudar o foco dela. Ao invés de colocar o foco no escuro que está causando medo, você tem que achar alguma forma para ela colocar o foco nela. O que a encoraja? Tem algum personagem que ela gosta? Quanto mais ela focar em agir como esse personagem, no sentido de coragem, de bravura, menos impacto o escuro vai causar a ela, né? Então eu falo isso de uma experiência pessoal, porque o meu filho, ele tinha essa dificuldade também sobre o medo do escuro. E aí eu comecei a fazer técnicas para ele tirar o foco do escuro e colocar o foco na coragem dele. E hoje ele está tranquilo em relação a isso, né? E a nossa mente, pessoal, é muito curiosa. Ela pode gerar bloqueios, traumas de diversas formas. Para comentar brevemente, para a gente seguir com a nossa noite de hoje, teve uma cliente que eu tratei que ela comentou comigo, ela já tinha acho que seus 28, quase 30 anos, ela comentou comigo que ela sempre tinha que dormir no quarto dela, pelo menos com uma luzinha. Seja a luzinha
do ventilador, a luzinha de carregamento do celular, tinha que ter pelo menos uma única luzinha. Aí ela dormia tranquilamente. Só que acontecia de acabar a energia, por algum motivo, a energia acabava durante a noite, e olha que curioso, independente da hora, o cérebro dela disparava a emoção dela de pânico e ela acordava chorando, desesperada, porque ela estava no completo escuro. Ela estava dormindo e o cérebro dela entendeu que apagou a última luzinha do quarto dela. E isso veio desde criança. Desde criança era assim, né? E eu perguntando para ela, mas você não lembra o porquê? Não, não lembro. E aí eu fiz uma técnica com ela e a gente foi achar em qual lembrança isso estava atrelado. E estava atrelado no dia do nascimento dela. Ela teve uma complicação no parto, quase que ela não conseguiria nascer, e nessa complicação gerou um estresse emocional e ela, como bebê, registrou esse estresse na parte de poder nascer. Olha só, então um trauma lá da barriga da mãe dela, no dia do nascimento, repercutiu até os seus 20 e tantos anos. E depois ela conseguiu tratar, passei técnicas para ela, né? E hoje ela consegue dormir no escuro tranquilamente. Né? Curioso isso, né? Então, a nossa mente ela registra todas as informações desde quando éramos crianças. Podemos não lembrar, mas ela está em alguma gaveta na nossa mente. Tá? Então, às vezes, o medo de falar em público pode ter uma variação porque talvez em casa a criança não recebia atenção, né? A nossa mente ela vai registrar de formas diferentes as informações e gerar comportamentos diferentes, né? Talvez uma pessoa ache absurdo o medo de escuro. E essa pessoa tem medo de barata. E a pessoa que tem medo do escuro não tem medo de barata. Olha só como é curioso. É tudo o jeito que ela vai interpretando. Tem medo de barata, né? Porque, de novo, o foco está na barata. Mas, às vezes, essa fobia foi gerada quando era criança. Então, também aprendemos bloqueios através dos nossos parentes. Vamos supor, tem uma criança, e aí aparece uma barata e a mãe faz um escândalo. Aí a criança, ela pensa, se a minha mãe, que eu acho que é uma super-herói, tá com medo dessa coisinha, eu também tenho que ter medo. E aí registra isso na mente, né? Então, hoje foi mais uma breve conversa, falamos sobre ansiedade e alguns outros aspectos sobre a questão de como a nossa mente vai processando as experiências do nosso dia a dia, né? Então, boa noite. Aqui é o Márcio também do nosso. Perfeito, Márcio. Tudo bem? Então, através desses comentários que eu acabei de fazer, surgiu mais alguma curiosidade? Surgiu mais alguma dúvida? Assim, se você conhece alguém que tem ansiedade, se você convive com ela, tem algum meio, alguma forma de você ajudar? Tem. Uma forma seria orientá-la a procurar um profissional da área. Se caso ela tenha alguma resistência, você pode ensinar uma técnica chamada 4-7-8. Né? Você inspira em 4 segundos, prende a respiração em 7 e solta o ar em 8. Isso vai ajudando a ativar substâncias no nosso corpo de relaxamento. Né? É uma forma muito eficaz, principalmente para quem tem insônia. Né? Isso ajuda bastante a ir aliviando as tensões do corpo e a nossa mente começa a relaxar cada vez mais. Então, 4, 7, 8. Então, inspira em 4 segundos, segura em 7 e solta o ar em 8. Vai fazendo isso algumas vezes, que isso também ajuda até a tirar o foco do que está gerando ansiedade nela. Tá? É uma forma. E aquela ansiedade que só acontece de madrugada enquanto você está dormindo, você acorda com o coração muito acelerado. Essa técnica também seria ideal. Serve também. Serve também. E outra coisa, pessoal, eu acho que é bem interessante aqui
o que a gente está fazendo hoje, conversando sobre ansiedade, quando eu era aluno não apareceu nenhum tipo de palestrante na minha escola para falar sobre um assunto tão importante, né? E hoje com as redes sociais a gente consegue ter mais acesso a essas informações de como que a gente pode melhorar a nossa qualidade emocional também, porque a nossa mente é tão importante quanto o nosso corpo, né? Porque às vezes a pessoa ela pode se alimentar muito bem, pode fazer atividades físicas, mas se ela também não está cuidando da mente dela, mais cedo ou mais tarde isso pode gerar algumas experiências negativas para ela. Então, vou voltar aqui com... Pode terminar aí. Só 10 minutos. Ah, tudo bem. Quer falar alguma coisa? Tem. A nossa grande preocupação é essa ansiedade dos jovens. Não só jovem, mas a gente tem desde a criancinha, que nós temos os anos iniciais aqui, e a gente tem. Então, a mesma pergunta que a Jennifer fez, às vezes, né, vem até nós, né, enquanto gestão, o que fazer com o aluno quando ele chega para a gente já abalado. Ele já vem aqui trazido pelo professor, um funcionário, ele já não está respirando, ele já está chorando, não sei o porquê, eu não sei, e a gente vai acalmando. A nossa preocupação, eu como gestora, o que falar? Será que algo que eu falar vai piorar ou eu vou ajudar? Essa técnica 4, 7, 8 eu não sabia. Né? Vou colocar um termômetro, isso é bom. Um cronômetro ali, né? Porque às vezes eu tive caso há umas 2 semanas atrás de uma aluna que foi muito grave, acho que eu não vou falar, né? Sim. Nossa. Mas eu falava para ela, respira, calma. Como eu vou respirar? Ela falava, como eu vou respirar? Eu não consigo respirar. E quanto mais ela tentava falar, mais ela ficava sem respirar. Entendi. E foi aquela situação. A gente tenta falar com a família, eu estou aqui com você. Ela falava agora, mas depois você não vai estar. Né? Então, assim, a gente se vê perdido, né, numa situação que não é minha, não é a área da saúde, mas nós, como gestores, como profissionais de educação, nós estamos aqui não só para trabalhar o conteúdo, disciplina, a gente está aqui para acolher o aluno. E muitas vezes a gente fica de mãos amarradas de como ajudar esse aluno. São vários casos. E se agravou, como você disse, o pós-pandemia foi difícil, porque aí vem a questão familiar, vem a questão aí do aceitar hoje em dia, de se sentir pertencente, né, ao ambiente, e é difícil, né? A gente tem, então eu muitas vezes me preocupo o que falar desse aluno, porque eu vou acalmar ele ali em 5, 10 minutinhos, mas ele vai voltar com o problema, se for familiar, se for aí de questão de gênero, tem vários, a gente sabe. Entendo. Né? Estou agindo certo? Sim. É só acalmar no momento? O momento é muito importante tentar tirar o foco do que está gerando o estresse. Porque, às vezes, a gente fica preocupado com quem está passando por alguma crise e perguntar, mas o que está acontecendo? O que houve? Por que você está chorando e tal? Isso vai realimentando a pessoa a pensar naquilo que está causando o estresse. Então, se ela fala para você assim, ah, mas como eu não estou conseguindo respirar? Porque você pediu, ó, respira e tal. Você pode respirar com ela, ó, respira comigo. Respira agora comigo. Quando você fala respira agora comigo, ela tem que trazer o foco dela no agora. Agora, se você fala assim, não pensa nisso, deixa isso para lá, você faz com que ela pense. Porque você já deve ter percebido que o nosso cérebro tem uma dificuldade em processar a palavra não. Né? Exatamente. Se eu falo para vocês, ó, não pense num elefante azul andando de skate na praia. Para vocês não pensarem, primeiro vocês têm que pensar. Então o foco tem que ser sempre para onde você quer direcionar. Não no sentido assim, ah, não olhe para isso. Não, vem para cá. Sempre vem para cá. Eu li um livro, pegando um gancho, que uma criança até, vamos colocar um adolescente até os 14 anos, eu não cheguei à fonte, mas disse que ela escuta quase 15 mil vezes a palavra não. Não vai comprar bicicleta, não vai comprar o doce. Então,
ela cresce ouvindo não tantas vezes, né, na formação dela, e acho que talvez o cérebro ele acaba criando uma rejeição ou não, né? Também. E aí, essa é a minha pergunta. No 478 libera a endorfina? Libera os neurotransmissores? De relaxamento, sim. Sim, porque, na verdade, tudo que a gente focar, a nossa mente já vai estar produzindo a substância, né? Só a gente perceber, tem música que a gente pode escutar, que deixa a gente bem calmo, bem tranquilo, e tem música que a gente pode escutar que vai deixar a gente bem agitado, bem para cima, alegre e tudo mais. Se a música pode fazer isso, os nossos pensamentos também fazem isso por nós. O exemplo é o macarrão, né? Macarrão? Já viu esse teste de macarrão? Qual que seria esse teste? Fecha o olho e começa a imaginar um macarrão. Uma macarronada, daqui a pouco vai começar a sair. Isso, é verdade. Isso dá também com limão, com vinagre. A gente vai focando nisso, aí as glândulas começam a responder. Exatamente, é um estímulo. Perfeito. Né? Então, complementando. No momento, não focar no que está gerando o estresse, trazer a atenção para o agora e respirar junto com a criança. Respira junto. Aquele momento vai passar quando ela estiver com mais calma, ir pelas beiradas para ver o que pode ter acontecido e como que pode conduzir. Porque a gente precisa também saber de um pouco do que está gerando o estresse na criança para a gente poder dar uma boa orientação. Mas num outro momento. Isso. Não, é normal, porque... A gente já pergunta o que foi, o que está acontecendo. E realmente, como você falou, a gente acaba alimentando aquilo que está afligindo ele. Então, exatamente. O momento é de acalmar, tranquilizar. Se um outro momento quiser conversar, aí sim. Exatamente. Mas o nosso erro, né? Se a Cida está ali mas já esteve na gestão, já com criança, a gente na hora quer aquela situação de mãe, a gente quer abraçar e acabar Sim, exatamente. E a gente age errado. Eu agi errado várias vezes dessa forma. Mas a gente acaba agindo com que as informações que a gente tem, às vezes a gente é pego, né, de surpresa, então a gente vai tentar fazer o nosso melhor naquele momento. Se não deu certo ali, a gente vai poder se programar, da próxima vez uma criança que aparecer dessa forma, eu já vou conduzir de uma outra forma. Quando eu tinha crise de ansiedade, antigamente, a minha mãe chegava, mas o que está acontecendo? Só que quando você está tendo isso, você não consegue explicar o que é. Isso. Aí vinha meu irmão e ele me chamava ou para sair ou para gente jogar. Ajuda bastante. Porque às vezes não é só você falar o que está acontecendo, fazer uma coisa para quebrar aquele estado que a pessoa está ali naquele sentimento negativo. Aí até eu aprendi sozinho isso, que era difícil, né? Exatamente, isso que ele falou, até eu aprender isso. É curioso que na nossa sociedade não ensinam como que a gente lida melhor com sentimentos e pensamentos negativos. Parece que a gente não tem muito espaço para falar sobre isso. Agora que está começando, né? A gente tem muita facilidade para lidar quando a gente está alegre, feliz, contente, beleza. Mas e nas horas negativas? E como lidar com a raiva? Como lidar com o medo? Frustrações? Porque na vida vamos passar por várias frustrações, né? E o curioso é isso, a resposta que a gente der para aquele evento, futuramente vai ser o impulso que a gente vai ter na próxima vez que aquilo se repetir, né? Então, de novo, se eu for para uma entrevista de emprego e o jeito que eu me comportar ali, se for de forma positiva, o meu cérebro registra e na próxima vez vai agir da mesma forma. Agora, se eu ficar travado, ansioso, isso a nossa mente registra e vai ter a mesma tendência da próxima vez. Tá? Então deixa o seu joinha, se inscreva no canal e deixe seus comentários como sugestões de vídeos para a próxima vez.